uma vez, boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, eu queria começar a minha fala nesse grande expediente, primeiro parabenizando a deputada Maria Mendonça pela pauta que traz aqui nesta tarde. Eu quero lembrar aos colegas que nós aqui, que o mandato que eu represento, apresentou um requerimento com pedido de informações a respeito lá atrás, logo quando aconteceu aquele acidente, que medidas estavam sendo tomadas com vistas à preservação do Rio São Francisco por conta do acidente que havia ocorrido lá em Brumadinho. E nós, quando fizemos o pedido de informações, era justamente porque já havia todo um receio de que aquilo que tinha acontecido ia terminar desaguando no Rio São Francisco. Sabemos que Sergipe fica já na parte final do rio, mas que isso traria consequências também para todos nós aqui, daí a necessidade de termos provocado aquelas informações. Infelizmente, até o momento não recebemos as informações necessárias, mas as notícias, quem acompanhou esse final de semana viu que exatamente é isso. Tanto assim, deputada Maria Mendonça, que tanto a assessoria do mandato que eu represento, como a assessoria do mandato do deputado federal João Daniel, nós já estamos, inclusive, entrando em contato com a Fundação SOS Mata Atlântica, exatamente para tentarmos aqui fazer esse debate. Eu parabenizo Vossa Excelência e quero me somar a essa preocupação e a essa necessidade. Mas, senhor presidente, o tema que me traz aqui no grande expediente agora diz respeito à agenda que está marcada para esta casa para o dia de amanhã. Salvo informação mais nova, amanhã nós não teremos o grande expediente porque o secretário de Estado da Educação vai estar aqui na casa. Acho que pelo menos foi essa a informação que nós tivemos até o final da semana passada. Então nós amanhã teremos aqui um debate a respeito dos dados relativos à educação do Estado de Sergipe com o secretário da Educação. E veja que eu estou usando a palavra debate, né? Porque nós queremos, evidentemente, entender que amanhã nós teremos a oportunidade de travar um diálogo com o secretário da Educação, com a vinda dele até aqui, que vai apresentar os dados. Mas eu queria aproveitar, como amanhã nós não teremos a oportunidade do grande expediente, só terei um pequeno, eu quero aproveitar a oportunidade do dia de hoje para lembrar aos colegas parlamentares que todos receberam o ofício de número 4, ofício circular 4 de 2019, datado de 11 de março deste ano, que foi encaminhado pelo SINTESE, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado de Sergipe. Se os senhores forem observar lá nos gabinetes dos senhores, esse ofício foi protocolado, foi entregue, né, a todos os parlamentares, e esse ofício traz alguns dados que eu queria dar evidência, porque na parte final do ofício, a direção do SINTESE, ela pede que a Assembleia Legislativa ela busque mediar junto ao governador uma solução que garanta a retomada definitiva da carreira dos professores da rede estadual e também o cumprimento da lei do nosso plano de carreira e do piso salarial. Nós já temos informação que o secretário não virá amanhã, né? Acabei de receber essa informação, estão confirmando aqui a mesa. Mas eu quero apresentar aqui alguns dados, já que ele não virá, teria a oportunidade de aprofundar isso quando ele vier. Eu gostaria de colocar aqui alguns dados que foram levantados pelo SINTESE e apresentados aos parlamentares, mas que são dados retirados das publicações oficiais do governo, relativo às suas receitas, despesas, e mais especificamente eu queria tratar do tema do crescimento das receitas aqui do Estado, receitas que têm rebatimento direto na tomada de decisão do governo relativamente à situação do magistério, especificamente. É claro que aqui eu quero chamar a atenção de que não é só o magistério que está angustiado com a realidade vivida pelo Estado de falta de respeito aos direitos dos servidores públicos. O conjunto dos servidores públicos está muito prejudicado, quer seja porque não tem reposição salarial há 7 anos, quer seja porque não há mais pontualidade assegurada no pagamento dos servidores, não se recebe mais dentro do mês, quer seja porque não se recebe mais 13º, porque eu já tive a oportunidade aqui na tribuna de dizer que o governo simplesmente resolveu, por iniciativa própria, acabar com um dispositivo legal que trata do 13º. Porque ninguém me diga que pagar o 13º em 12 parcelas
equivale ao conceito de 13º salário. Ninguém me diga que a forma que o governo tem adotado para proceder o pagamento do 13º dos servidores públicos não rompe um conceito formal, legal, de 13º salário, porque dilui o pagamento disso ao longo do ano que as pessoas sequer sentem, sobretudo, evidentemente, aqueles que têm salários menos elevados. Quanto menor o salário, menor o 13º, evidentemente, e quanto menor o 13º você passa dando 12 vezes, menos você sente o efeito da presença desse 13º. Então, os dados que eu vou tratar aqui são da educação, mas é claro que as angústias, elas não são apenas dos educadores, as angústias são também de todos os servidores públicos. Mas, no caso específico da educação, é bom lembrar que a cesta de recursos que financia o funcionamento da educação tem crescido. Às vezes não gosto que a gente ocupe a tribuna para dizer isso, mas a verdade tem que ser colocada. Quando você analisa as informações oficiais sobre o comportamento da Receita do Estado, tem havido crescimento. Por exemplo, a receita corrente líquida, se nós fizermos uma comparação só entre 2018 e 2019, nós vamos identificar que houve um crescimento de mais de 7%. Vamos lembrar que os servidores estão sem reajuste há 7 anos. O reajuste previsto na Constituição, que é a revisão salarial anual, é aquele que tenta preservar pelo menos o poder aquisitivo do valor do salário dos servidores públicos. Significa dizer, corrigir pelo menos a inflação. Isso não tem sido feito. Contudo, a receita corrente líquida, no comparativo 2017-2018, cresceu mais de 7%. Dos componentes da receita corrente líquida, veja o comportamento do FPE, cresceu 6,61%. O ICMS cresceu 13,15%. O Fundeb cresceu 9,75%. O IPVA cresceu 12,35%. Então vejam, não é verdadeiro o argumento de que não tenha havido crescimento na arrecadação. Tem havido. Pode não ser na proporção, na medida desejada. Aí nós só abrimos o debate. Mas os dados comparativos concretos mostram que ano após ano tem havido crescimento das receitas. Está aqui os dados da receita corrente líquida. Mas será possível que em 7 anos, com acúmulo de crescimento ano após ano, não era possível dialogar com os servidores públicos sobre a sua revisão salarial geral, anual? É claro que é. É uma questão de prioridade política. Se os senhores forem ver no caso específico da educação, além dessa fonte de recursos, nós temos os recursos da manutenção do desenvolvimento do ensino. Cresceram 3,71%. Por exemplo, os recursos do Programa Nacional do Transporte Escolar, que tem um problema sério no estado de Sergipe. Nós estamos com graves problemas. As escolas continuam com seu funcionamento sacrificado por conta da irregularidade na oferta do transporte escolar. Pois bem, no comparativo de 2017 com 2018, o PENAT cresceu 15,81%. Houve mais recursos. O Programa Nacional da Alimentação Escolar, houve crescimento de 12,69%. O salário da educação cresceu menos, mas cresceu 1,5%. São recursos que estão fora do bolo dos tributos específicos que constituem a receita corrente líquida, mas que são recursos que devem ser considerados para fins da manutenção e desenvolvimento do ensino. Ora, nós queremos dialogar, está marcado para, aproveito aqui para dar a notícia a todos, está marcado para quarta-feira, espero que aconteça. Quarta-feira, uma audiência entre a direção do Sintese e o governador. Ele esteve aqui na última semana. Na oportunidade, eu cobrei essa audiência, que era uma audiência que já vinha sendo solicitada há bastante tempo pela direção do Sintese. Na outra oportunidade que ele esteve aqui, eu já havia cobrado, e ele comunicou que estava com dificuldade de agenda, mas marcou, deputado Maria Mendonça, para a próxima quarta-feira, com a direção do Sintese. Eu espero que seja uma audiência não apenas para repetir mais do mesmo, ou seja, as lamentações das dificuldades. É preciso que haja estudos. Olha, eu sou de um tempo, presidente, em que os governos constituíam equipes
para estudar propostas específicas dos sindicatos, a gente acompanhava, tinha embates muito duros, mas havia estudos, havia análises, havia apresentação de propostas. Não ficava só, não posso. Não. Havia todo um esforço da equipe econômica. A deputada Maria Mendonça está aqui nessa casa há muito tempo. Ela mesma acompanhou muitos desses debates, né? A gente tinha muito embate como professor, como sindicalista, mas os governos constituíam equipes, grupos, dentro do próprio governo, para dialogar sobre as pautas. E esse diálogo não era feito apenas com análises genéricas. O diálogo era feito com base em estudos técnicos. E o sindicato cada vez mais se aprimorou nisso. Nós queremos reivindicar que a discussão em torno da viabilidade do pagamento do valor do piso corrigido como manda a lei nacional, a viabilidade da correção da nossa carreira, este parlamento aprovou ano passado o início de um processo de correção que garantiu 15% de um total de dívidas que o governo tem com o magistério, porque desmontou a carreira, desrespeita a lei no que tem relação com a estruturação da carreira, pagou apenas 15% do montante todo que deve. Significa dizer que é preciso ter novos estudos, novas análises e, claro, novas propostas. Nós não podemos ficar batendo sempre na mesma tecla. Não pode ter 7 anos que o servidor público ouve que não pode ter ajuste. O servidor do Poder Executivo está muito sofrido. Nós temos que começar aqui a apresentar alternativas para que essas coisas sejam resolvidas. E eu quero dizer mais. Nos 2 primeiros meses deste ano, o FPE já cresceu 10,66%. Não é o crescimento que a gente quer, mas veja, nos 2 primeiros meses, o crescimento já foi de mais de 10%, quase 11%. Significa dizer que tem alguma margem para se conversar. Bom, aí eu ouço a explicação da lei de responsabilidade fiscal. Olha, eu era presidente de sindicato na época em que se aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Do que eu me lembro, colegas, a lei de responsabilidade fiscal ela tem um número grande de artigos. Mas não sei se todos conseguem perceber. Mas parece que o único artigo da lei de responsabilidade fiscal que de fato é permanentemente lembrado pelos gestores é o que define qual é o limite que deve ser estabelecido na relação com despesa de pessoal. Esse, a vida inteira, é lembrado. Se eu perguntar aos gestores que a vida inteira invocam esse argumento para não dialogar sobre reajuste de salário do servidor, se eu perguntar se ele conhece outros dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, dificilmente eles vão lembrar. Porque só se interessam na parte que trata de limitar a possibilidade de crescimento do salário dos servidores públicos. Então, isso precisa mudar. Claro que aqui ninguém está pregando a irresponsabilidade fiscal. Nós temos que ter muita responsabilidade com a organização fiscal do nosso Estado. Agora, nós não podemos usar isso como argumento a vida inteira para não garantir aos servidores o reajuste. E mais, vejam, esse crescimento da cesta de tributos do Estado de Sergipe se dá à revelia de uma estruturação mais consequente da máquina arrecadadora. Eu tenho insistido muito nesta tecla. Sergipe tem um potencial de arrecadação muito maior, sem precisar recorrer, deputado Geórgio, a novos reajustes nos valores dos tributos que são cobrados da população, mas é usando a sua capacidade arrecadadora que está desmontada, não opera como deve, pelo menos essa é a análise fundamentada, não é uma análise superficial, é uma análise fundamentada dos trabalhadores da área do fisco do Estado, que mostram que o Estado praticamente abre mão da sua capacidade de arrecadação na profundidade que pode fazer. E ao fazer isso, eu quero dizer, os principais beneficiários sempre são aqueles que têm mais capacidade contributiva e que terminam não sendo atingidos pela mão arrecadadora do Estado. Porque os pequenos não têm muito como fugir dessa mão forte do Estado, que é a mão que bota no bolso
do cidadão e transforma o cidadão em contribuinte. Então nós precisamos pensar nisso também. Não dá para reclamar o tempo. Eu pensei de ter, eu não ouço, queria ouvir qual é a proposta do atual governo para azeitar a máquina arrecadadora do Estado. Qual é a proposta para estruturar bem os postos fiscais do Estado de Sergipe? Porque estão ao laissez-faire. Não há política de recuperação, não há política de tratamento sério em relação a isso. Pelo menos não há divulgação pertinente disto, e as informações que eu tenho recebido de quem lida diretamente com a arrecadação é essa. Então, eu queria colocar esses dados para reforçar o pedido que faz o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe a esta casa, no sentido de fazer a mediação com o governo, porque nós precisamos, não é correto que a desestruturação da carreira do magistério nos leve a um patamar em que, vejam bem, o professor que tem formação em nível médio na modalidade normal, significa aquele professor que tem um antigo pedagógico, o vencimento dele é igualzinho ao vencimento do professor que está no meio da... O professor em início de carreira tem o mesmo vencimento daquele professor que tem mestrado e está no meio da carreira. Eu que tenho nível superior, estou no fim da carreira porque já tenho tempo para me aposentar, o meu vencimento é igualzinho aos dos alunos que eu acabei de formar na escola normal, que ingressaram no recente concurso do Estado apenas com nível médio. Quer dizer, isso é um total de desrespeito primeiro e depois desestímulo à carreira. Ademais, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que o magistério sergipano está profundamente atingido por uma análise do secretário da Educação, recentemente publicada na imprensa, que dá conta de que, no entendimento dele, a formação em níveis mais elevados para o magistério não deveria ser considerada. Mestrado, doutorado, porque ele entende que essa formação em níveis mais elevados deve se dar apenas com vistas às carreiras das universidades. Eu quero dizer que essa concepção tem divergência. Nós entendemos que os professores de educação básica, cada vez mais, precisam apostar na formação de mestrado. Porque eu quero dizer, eu estava agora há pouco discutindo com a minha assessoria jurídica, que está aqui, sobre uma situação das escolas que atendem alunos que são especiais, alunos que têm algum tipo de deficiência. Os professores, nas licenciaturas, portanto, nas graduações, eles não adquirem o cabedal necessário para dar conta disso. É nas especializações, é nos mestrados, que vão exatamente buscando se capacitar melhor para responder essas demandas específicas. Então, essas formações em níveis mais elevados, para nós, elas são importantíssimas. Pelo menos é o que entendo. Tenho profundo respeito pelas análises do professor Josué, que é um homem da área da academia, mas a gente precisa discutir melhor isso. Porque rompe, inclusive, com uma concepção que o próprio Conselho Nacional da Educação vem estimulando, que é de nós avançarmos cada vez mais na nossa formação. Então, espero que haja uma remarcação da vinda do secretário aqui. Ele tem dados para apresentar, eu sei, tive acesso a alguns dados que acho, inclusive, importantes ele poder apresentar aqui à casa, para mostrar as dificuldades que nós temos por causa do desmonte que historicamente tem sido feito na Secretaria da Educação, a falta de acompanhamento, de controle, de informações precisas, dificultam qualquer tipo de planejamento, e o secretário tem levantado alguns dados que achei muito importantes e interessantes trazer para nós analisarmos em mais profundidade a nossa realidade e, com isso, podermos apresentar alternativas para os problemas não só salariais, mas para os problemas da carreira, que, claro, rebatem no salário, porque a carreira, ela se expressa no salário. Não tem sentido você ter uma carreira que não se consolida, se efetiva no pagamento de salário, né? Então nós temos uma carreira hoje que é desrespeitada e que entenderam que quando nós fizemos uma conquista, lá em 2008, há 11 anos, fizemos a conquista do piso salarial, entenderam que o piso era o teto. A gente conquistou como piso. E aqui em Sergipe transformaram o piso em teto.
Isso a gente não pode permitir que continue acontecendo. Era isso, presidente. Obrigado pela oportunidade.